Olá, olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jefferson chegando aqui mais uma vez para o seu programa, o programa A Hora da Graça. Venham falar de fé, falar de vida, sempre trazendo a boa palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Hoje é dia 13, quarta-feira, dia 13 especial. Chegamos aqui mais uma vez ao vivo direto aqui da TV Nova Conexão, a RIT, a Rede Internacional de Televisão. Chegamos aqui no canal 15.1 digital. Tenho avisado a todos, tenho enviado esse recado desde a semana passada, estou passando para vocês que nós estamos agora somente com o canal 15.1, pois os canais analógicos foram descontinuados. Então, acompanhe a gente aqui pelo canal 15.1 e também pelas redes sociais. E nós estamos no Facebook hoje, Minha Vida de Diretor, me avise aí, estamos Facebook e IGD Pato Branco e também no YouTube PR Jefferson Mendes. Nós estávamos por esses dias bloqueados nessa rede social, conseguimos desbloquear para que nós consigamos aqui transmitir para vocês. Então agora estamos aí transmitindo para você nas duas plataformas, IGD Pato Branco, Facebook, também no YouTube PR Jefferson Mendes. Acompanhe-nos aqui, deixe suas curtidas, comente aqui, deixe seu pedido de oração. Estamos aqui com muita fé para transmitir a palavra de Deus para o seu coração. Mais cedo, às 6 horas da manhã, você esteve com o programa Paraná na Graça. Hoje, pastor Fernando, o amigo do Paraná, esteve ali trazendo uma boa mensagem, falando um pouco sobre Davi, sobre os Salmos, e foi uma bênção. Você pode também inscrever-se, também seguir as páginas do Paraná na Graça. Faça esse convite para você também, faça esse pedido para você, inscreva-se nessas redes sociais, vá até as redes sociais ali do Paraná na Graça e acompanhe. Lembrando também que o Paraná na Graça sempre às 6 da manhã, aqui na TV Nova Conexão, aqui na RIT, aqui de Pato Branco, no Sudoeste. Começamos a partir das 6 da manhã, das 6 às 6h30, de segunda a sexta-feira. No sábado, um pouquinho estendido ali nosso horário. Nós começamos às 6 da manhã e vamos até às 7h30 da manhã com o programa Paraná na Graça. E no domingo, das 6 da manhã até às 7. E aqui comigo, sempre aqui às 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã e também das 18 às 19 horas. E também o programa A Tarde da Bênção, nós também chegamos ao meio-dia, sempre ao vivo, sempre trazendo uma boa palavra de fé para você. O que eu peço para você sempre, ajude-nos a compartilhar, ajude-nos a fazer que essa programação cresça, avise o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga, os parentes de perto, de longe, para que todos possam estar junto com a gente, passando aqui algum momento, numa palavra, numa oração, possa então ter sim uma bênção de Deus através dos testemunhos de fé que nós vemos, as pregações, os ensinamentos e as orações que fazemos, que tem grande valia no mundo espiritual. Muitas pessoas são curadas, são libertas. Hoje, inclusive, eu tenho um testemunho muito forte para mostrar para vocês e eu espero que você fique aí até o final, que eu quero mostrar para você um testemunho aqui do programa, muito, muito forte, o que Deus operou. Vamos fazer o seguinte, gente, eu quero falar para você da quarta-feira. A quarta-feira nós estamos batalhando pela fé, a igreja de joelhos e a família de pé. Este propósito especial, nós todos os dias com muita fé, com muita dedicação, oramos pela família. Mas hoje, o dia especial de hoje aqui na igreja, na rua Silveira Martins, 44, estarei em 3 horários especiais, 9, 14 e 19h30. 3 horários que eu quero poder, junto com você, lhe abençoar, falar de fé, falar de vida, trazer um recado especial para abençoar você. Então, não esqueça, hoje em 3 horários, estarei com o pastor Ed, com a equipe de fé, obreiros, nós vamos estar orando pela sua família. Nada mais importante do que você junto comigo, orar também pela sua casa. Se você não ora pela sua família, você está se tornando uma pessoa incrédula, infiel a Deus. Então, busque igreja de joelhos e família de pé.
Lembrando também que em todas as nossas igrejas da região, nas nossas igrejas, os pastores também estão trabalhando nesta fé. Por exemplo, pastor Odair Ferreira, aqui em Francisco Beltrão. Meu amigo, como será os cultos deste dia aí na cidade de Francisco Beltrão? Conte para nós como está sendo aí na rua Porto Alegre, 1180, no dia de quarta-feira hoje. Olá, amigos que estão nos acompanhando, principalmente os da cidade de Francisco Beltrão e todas as cidades ali ao entorno, ao redor. Eu venho fazer um convite, me chamo Odair Ferreira, estou pastor aqui na Igreja da Graça, na região do Sudoeste, e eu convido você de Francisco Beltrão para estar conosco, lutando pela sua família. Família é um projeto, é uma instituição de Deus. Venha declarar conosco, assim como Josué, em capítulo 24, versículo 15, declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às 9 da manhã, às 2 e às 7h30 da noite, é na rua Porto Alegre, número 1180, no bairro Alvorada, na cidade maravilhosa de Francisco Beltrão. Repetindo, rua Porto Alegre, 1180, aí no GC, no rodapé, já aparece o nosso endereço. Em o nome de Jesus, uma bênção está preparada para você. É isso aí, pastor Odair. Que Deus abençoe os cultos hoje, 9h14, 19h30, na rua Porto Alegre, 1180, aí em Francisco Beltrão. Pastor Silvio de Castro, lá em Dois Vizinhos está sendo abalado, Deus está fazendo uma grande obra ali, Deus tem abençoado bastante. Dois Vizinhos, ali na rua Paraná, 1133. Pastor Silvio, como será o dia de hoje aí em Dois Vizinhos? Olá, você que está acompanhando essa programação, pastor Jefferson, estamos aqui na graça de Deus. E nessa quarta-feira, nós estamos hoje, quarta-feira, estamos aqui para trazer uma palavra de revelação de Deus para o seu coração. E nessa quarta-feira, lutando pela família, assim como Jesus estava ali no Getsemane, estava lutando para que ele pudesse alcançar o propósito do seu coração, você também deve estar conosco para lutar, para alcançar o propósito da sua família. Nessa quarta-feira, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7h30 da noite, na Rua Paraná, 1133, bem no centro-sul da cidade de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos não será mais a mesma. Eu espero você nessa quarta-feira, no nome de Jesus. É isso aí, meu amigo pastor Silvio. Deus vai abençoar bastante aí em nome de Jesus. Quero também já falar para você, nós teremos nosso culto na cidade de Coronel Vivida. Todos os dias eu estou falando, Coronel Vivida, todos os domingos às 18 horas. Todo domingo, 18 horas, ali na ACIV, ali na rua Brigadeiro Rocha Loures, 156. Pastor Édipo está se dirigindo todos os domingos a Coronel Vivida para levar uma bênção aí para vocês. Então esteja ligado aí, todo domingo, 18 horas, amigos de Coronel Vivida, sendo abençoados, impactados pelo poder de Deus. Gente, vamos acompanhar agora a leitura das bênçãos do verão do missionário Soares. Eu quero que faça o seguinte, diretor, nós vamos colocar agora a leitura das bênçãos do verão e junto eu quero que você coloque, por favor, aquele testemunho que eu pedi ontem que não deu tempo de passar, da dona Fátima. Aí você vai assistir as bênçãos do verão e já entra direto ali o testemunho, não tem vinheta, não tem nada, só vai entrar o testemunho. Você pode acompanhar aqui agora e eu já volto falando desse testemunho muito forte em nome de Jesus. Vamos lá, eu já volto aqui em nome de Jesus. Leitura do livro das bênçãos do verão do missionário R.R. Soares, hoje dia 13 de março. O Evangelho é a única saída contra a violência e o ódio. Não resistas ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Mateus 5,39. Quando uma pessoa é taxada de má, atingiu o fundo do poço. Pois ao viver a maldade, nada mais se pode esperar dela. Infelizmente, muita gente se sente bem desrespeitando o próximo e quando pode revela o seu caráter já dominado pelo diabo. Pobre vida! Ela não sabe o quanto sofrerá na eternidade. Da nossa parte, há muito o que fazer em favor de tais vidas. Lutar, interceder para arrebatá-las do lago de fogo. Judas 23. Conforme diz o Senhor,
Não adianta resistir a tais indivíduos, porque eles farão o que puderem para ir até o fim na sua teimosia de lhe tirar do algo. O certo é cumprir a ordem de Cristo. Dessa maneira, o Altíssimo executará a sua vontade resgatando esses perdidos. Fazer o bem ao seu perseguidor é como ajudar a juntar brasas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20 e 21. Um dia ele reconhecerá suas más atitudes e poderá mudar para melhor. O Evangelho é a única saída contra a violência e o ódio. Quem se deixa dominar pelo demônio do mau caráter não percebe a consequência do seu ato maligno nem pensa direito. Diante dos seus olhos há somente uma estrada, a que precisa usar para conseguir mais e mais, a fim de satisfazer seu chefe, o diabo. Os filhos de Deus devem estar em espírito para perceber a ação do maligno nessa pessoa e expulsá-lo, mesmo sendo necessários jejuns e orações, a fim de remover tal casta de espíritos malignos. Marcos 9, 29. Não é errado ceder no que for possível, porém deixe bem claro que a sua resposta é uma obediência ao ensino de Jesus. Quando colocar o Senhor à sua frente, o poder divino será a arma mais eficaz contra as operações do inimigo no ser humano. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 6. Ao crer nos ensinamentos de Jesus, você só obterá vitórias. Portanto, seja sensível às revelações do Espírito Santo pela palavra e vencerá suas batalhas. O amor é a mais forte do que a morte. Quem se entrega ao demônio não tem freio na sua rendição, pois perdeu o controle da sua vida. Mas se você tem a unção do alto, nenhuma força maligna será capaz de lhe resistir. Como Deus falou a Josué, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, versículo 5. Então, por que não seguir a direção do Senhor? Ele irá guiá-lo em amor e sabedoria. O modo de Deus fazer a guerra é diferente da maneira do agir do homem. Note como ele orienta Josafá, rei de Judá. Nesta peleja, não terei de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. 2 Crônicas 20, versículo 17. A peleja foi do Senhor. Os resultados teriam sido outros se o rei não tivesse obedecido ao plano divino. Dedique tempo examinando as Escrituras, Salmos 1, do 1 ao 3, e seja bem-sucedido. O Altíssimo lhe ensinará o necessário para torná-lo mais do que vencedor. Romanos 8, 37. Ele diz, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Que tal começar a clamar a Deus agora? Ele é fiel sempre. Momento de oração. Deus nosso socorro e nossa justiça. Por que temer o perverso, o qual é usado pelo rei do inferno e cumpre a vontade do mal, se temos o convite para clamarmos a Ti? Não deixaremos o medo nos dominar, nós nos submeteremos às Tuas boas instruções. Precisamos viver diante de Ti, agradando-Te em tudo. De outro modo, não seremos atendidos. Ao confiarmos na Sua orientação sobre os caminhos a serem trilhados, obteremos êxito. Dá-nos o Teu maravilhoso ensino. O exército de Judá não acreditou ao ver a confederação de nações que malignamente se ajuntou contra o Teu povo. Acabar antes que Judá atirasse uma só pedra. Obrigado por lutares pelo Teu povo até o fim. E Pastor Jefferson, mais do que nunca, eu fui adiando esse vídeo que eu queria lhe mandar para honra e glória do Senhor Jesus. Aquela pregação, Pastor Jefferson, que o senhor pregou sobre o amigo, né, sobre os amigos que levaram Jesus, né, e colocaram ele em cima do, né, tiraram as telhas, né, tiraram o telhado e desceram, né, o amigo doente até Jesus por causa da multidão, né. E o senhor pregou, o senhor falou, irmã Fátima, ouça essa palavra. Eu ouço ela diariamente. Pastor,
eu só tenho que louvar e glorificar esse Deus tremendo, esse Deus fiel. Como o senhor sabe, eu fiz uma cirurgia, né? Eu fiz várias cirurgias, mas essa última que eu passei agora, eu considerei uma das piores. A minha vida não foi ceifada porque o Senhor Deus não permitiu, que não era o querer dele ainda, né? E eu tive problemas muito sérios, né? Por causa da morfina, né? Da codeína e o ibuprofeno, que secaram, meu fígado endureceu e paralisou o meu intestino. Eu fui internada às pressas várias vezes, né? Por causa do meu intestino. E os médicos queriam me abrir novamente. Eles queriam cortar um pedaço do meu intestino fora, né? E eu falei para minha filha, filha, não permita, não assine nenhum papel e nem permita que nenhuma das minhas irmãs assine, já que teu pai não tá aqui para assinar, né? E eu falei, então assim, você não assine como responsável, porque eu não aceito, eu não quero mais nenhum tipo de cirurgia, porque eu sei que é isso que o inimigo quer. Se eles me abrirem novamente, eu não vou voltar mais para minha casa. Eu sei disso. Então não permita que me abram novamente. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tomo posse da minha cura, da minha bênção e me levo para casa. Que eles me deem alta e me levam para casa, que eu tô curada. E eu não aceito mais nada. Vim para casa, pastor Jefferson, fui sofrendo dia após dia, sofrendo em cima de um leito de dor. Sofrendo. E o pastor Dinaldo mandava a irmã Magda trazer a Santa Ceia para mim aqui, né? E aí, pastor, o senhor me dá aquela pregação, né? Assista a tua pregação. E o senhor, né, citou várias vezes o meu nome, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, quando o senhor fez aquela oração especial, o senhor falou assim, eu quero colocar de maneira especial a irmã Fátima, né? Que ela receba essa oração. Pastor Jefferson, e eu com fé, levantei da minha cama, peguei um copo com água e orei junto com o senhor. Então, meu testemunho, pastor Jefferson, é que, para honra e glória do Senhor Jesus, tudo que a medicina tentou fazer para minha cura, eles não conseguiram. Mas através daquela oração, eu tomei posse e tomei aquela água com tanta fé e recebi aquela palavra no meu coração, eu fiquei curada no mesmo instante para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu precisava mandar esse vídeo para o senhor, pastor Jefferson, para a honra e glória do Senhor Jesus, através do Senhor, que foi mais uma vez foi uma ferramenta preciosa na mão do Senhor, eu recebi a minha cura mais uma vez, né? Então, eu estou curada e sarada. Pastor, a partir daquele dia, o meu intestino, toda aquela quantidade de remédio que tinha na minha estante, tá tudo ali até hoje. Tá ali, eu posso tirar foto depois e mandar. Pastor, eu fiquei curada, meu intestino funciona como um reloginho. Não tive mais problema nenhum. Meu fígado voltou a funcionar normal, meu intestino. E glória a Deus, eu estou aqui. Eu não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Oh, aleluias! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Pastor Jefferson, um grande beijo no teu coração, no coração da sua família completa. Que Deus continue te abençoando grandemente o teu ministério, a sua vida. E é um prazer fazer parte, né, dessa família, né, do pastor Jefferson. Tá vendo isso aí, gente? Isso aí é o que Deus faz quando nós cremos. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. A irmã Fátima estava, como você acabou de testificar, você acabou de ver o testemunho, o fígado havia secado, o intestino parou de funcionar, dor após dor, e um ato de fé dela. Ela disse, eu não vou fazer cirurgia porque dessa vez eu não vou sair. Ela entendeu de Deus que tinha que ser feito assim. E na hora da oração da fé, na hora do testemunho, na hora do momento importante que nós precisamos participar da palavra e da oração, ela foi curada, ela tomou posse da bênção e agora está testemunhando um grande milagre. Isso só é possível porque Deus, Ele opera assim como ontem, hoje e eternamente Ele será o mesmo. Ele está operando. Agora, se você é essa pessoa que ouve, que está sempre ouvindo, mas não está praticando, você vai passar aqui e dizer, pastor, só acontece com os outros e não acontece comigo. Não acontece com você, porque você não está aplicando a fé. Aplique sua fé. Entre mesmo nessa guerra com a gente e veja o impossível se tornar possível. Amém, gente?
Deixa eu falar para vocês, nós estamos numa campanha especial este mês de março, este mês de março que está um tanto quanto atípico. Normalmente a Páscoa a gente tem ali no início do mês, e este final de mês nós vamos ter a Sexta-feira Santa, dia 29, sábado, dia 30 e domingo de Páscoa, o último domingo deste mês. E nós estamos desde o dia 1º de março, hoje, dia 13, nós estamos nessa caminhada de fé. Todos os dias, às 21 horas, eu entro no momento de oração. Coloca para mim, por favor, aqui, ó. Coloca para mim aqui, por gentileza, o contato de WhatsApp. Se você quer entrar com a gente nas orações, ontem nós tivemos um número expressivo de pessoas, porque são mensagens que o pastor envia do link, só para quem quer participar da oração. E ontem nós chegamos a 145 pessoas que estiveram com a gente ali na transmissão, na oração ao vivo e depois do ao vivo também ali, acompanhando a oração da fé. Começamos às 21 horas e vamos até às 21h30. A diferença é que nós estamos fazendo uma oração contínua, todos os dias. Eu tenho me disposto, alguns pastores, obreiros, nós estamos nos dispondo para que nós possamos juntos. Isso é uma maneira de incentivar você a orar comigo, você a orar, a apresentar-se a Deus. E por que nós estamos fazendo essa peregrinação de oração, de clamor durante esses 31 dias de março? Para que chegue no dia 29, 30 e 31, nós temos 3 dias de milagres, 3 dias de poder. Não que Deus precisa dessas datas para operar, mas estamos orando para que nesses 3 dias, desses 3 maiores cultos desse mês, os 3 maiores cultos desse mês vai acontecer nessas datas. Dia 29, sexta-feira, dia 30, sábado e dia 31, domingo. Naturalmente, nos dias, nos nossos cultos normais, nós não temos culto sábado. Mas neste sábado, dia 30, nós vamos ter culto às 9 da manhã. Então são 3 dias, nós não vamos ter culto à tarde, nem culto de noite, somente os cultos das 9 da manhã aqui em Pato Branco. Põe em tela cheia para mim essa imagem para me falar com o povo, olha só que bacana. Aqui para você, nós temos aqui, ó, do lado direito do seu televisor, lado esquerdo do seu televisor, dia 29, Pato Branco, 9 da manhã. Às 15 horas em Francisco Beltrão, Rua Porto Alegre, 1180. 2 Vizinhos, Rua Paraná, 1133, às 18 horas, no mesmo dia 29. Eu faço o culto aqui de manhã em Pato Branco, corro para Francisco Beltrão à tarde e no finalzinho do dia ali em 2 Vizinhos. No dia 30 vai ser um pouquinho diferente a Caravana da Fé. Nós vamos ter o culto às 9 da manhã em Pato Branco, junto com todos os pastores da região. Serão orações poderosas. Às 15 horas, nós vamos estar em Santo Antônio do Sudoeste, nossa campanha, nossa mais nova igreja lá em Santo Antônio do Sudoeste, divisa ali com a Argentina. Às 15 horas. E em Salto do Lontra, nós estaremos às 18 horas ali na rua Pedro Paulo Quering, 415. Então, amigos, se mobilizem, conhecem pessoas nessas cidades, familiares, amigos, avise desses cultos do sábado que nós vamos ter, vai ser especial. E também no dia 31, no último dia desses 3 dias de fé, 3 dias de campanha de milagres, nós vamos novamente ter o culto 9 da manhã, o único culto no domingo, 9 da manhã, às 15 horas em Francisco Beltrão e 2 Vizinhos, fechando o dia e essa campanha também às 18 horas. Então, nós vamos ter 3 dias com 9 cultos de poder nessas igrejas aqui da região. Olha para o pastor aqui, pode voltar para mim. Vão ser 9 cultos em 3 dias. Eu vou fazer os 9 cultos nessa caravana da fé. Vamos ter o culto aqui, o pastor corre para Beltrão, de Beltrão para 2 Vizinhos, no outro dia para Santo Antônio, no outro dia para Salto do Lontra e fechamos o dia novamente nas igrejas Pato Branco, Beltrão e 2 Vizinhos. Os pastores estão trabalhando, estamos unindo a fé todo dia. Todos os pastores aqui da região, nós estamos nos envolvendo com o Senhor, buscando a Deus, nos consagrando, nos santificando, jejuando, clamando a Deus para que nós estejamos em santificação, santificados mesmo na presença de Deus, para que milagres aconteçam nesses 3 dias. Então, eu clamo a Deus, oro a Deus para que você esteja junto. O WhatsApp é 4630255352. Não deixe de fazer também a participação na oração. Quer fazer oração com a gente? Ah, pastor, ora por mim já tá bom. Não, não faz assim não. Eu quero que você se mova, que você também tenha essa fé de estar com a gente. Não seja negligente.
A Bíblia fala que quem ora melhora, quem ora está se aproximando de Deus, é um diálogo. Vamos orar juntos? Fale com a gente então pelo WhatsApp. Você envia no pastor, eu quero participar da oração. Aí eu coloco você também nessa lista que eu vou enviar para as pessoas o link da oração, assim bem como já são muitas pessoas mesmo estão entrando com a gente. E eu acredito que esse número pode dobrar até o final desse mês para que Deus possa operar grandiosamente na tua vida em nome de Jesus. Rapidinho agora, falei bastante. Quero falar também acerca das contas da igreja, acerca das ofertas, dos dízimos. Você que esse mês não enviou, gente, nós já chegamos praticamente chegamos no mês, na metade do mês, aí mais 2 dias chegamos à metade do mês e nós precisamos mesmo da sua colaboração, da sua ajuda, que você se dedique a fazer essa obra de Deus. As contas na tela para você passa agora, você pode tirar uma print da tela, você pode também tirar uma foto, como você achar melhor para você. 3378-2 é a agência do Banco Bradesco, conta corrente 51-238, dígito 9. Aliás, não vou ter tempo de falar de todas as contas, então Banco Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. E muito mais fácil e simplificado, QR Code e o e-mail que é a chave Pix para doações aqui para a igreja, doações@iigd.com.br, doacões, sem o cedilha e também o tio, doacões@iigd.com.br. Volte para mim. Quando você fizer sua doação, você deixa para mim o comprovante. Deixa aquele GC passando aqui embaixo, deixa o QR Code do lado também. Nós temos que entender, gente, é uma necessidade que a obra de Deus tem, é uma necessidade. E eu acredito que você que me acompanha todos os dias sabe a importância que tem você ofertar, você estar disponível a fazer a obra de Deus. Então, envie o comprovante via WhatsApp 46 3025 53 52. Pastor, todo mês eu faço uma oferta, mas eu não envio o comprovante. Será bem difícil porque eu preciso que você envie o comprovante. Deixa eu explicar por quê. Quando você faz a sua doação, se você não enviar o comprovante, ele entra na conta da igreja, vai abençoar a obra de Deus, porém não vai entrar com acesso aqui através dessa programação, através aqui da Igreja da Graça de Pato Branco. Então eu peço para você que sempre está ligado, faça a sua oferta. Você tem visto esforço, dedicação, você tem visto Deus através dessa programação? Então não deixe de fazer sua oferta esse mês, ainda que seja R$50, você pode fazer uma oferta de R$100, 1.000, aquilo que você tem no seu coração. Eu vou enviar para você também o presente de muito obrigado, o livro das bênçãos do outono do missionário R.R. Soares. Lembrando que dia 20 já começa também a leitura do livro das bênçãos do outono. Dia 20 começa o outono e também essa leitura, tá bom? Bom, gente, agora o pastor falou bastante, vamos fazer o seguinte agora? Vamos para a novela da vida real. Prepare seu coração, porque eu vou trazer uma mensagem de fé para o seu coração. Quero fortalecer você em nome de Jesus com o Examinando as Escrituras. Vamos à novela, 5 minutinhos, 4 no máximo, eu volto aqui falando de Jesus. Ao nascer, Caliane sofre uma lesão no plexo braquial, que é o conjunto de nervos localizado na região do pescoço, responsáveis pela mobilidade e sensibilidade dos membros superiores. Desde então, a capacidade funcional do braço e da mão esquerda dela é comprometida. Tentava se movimentar, não movimentava de jeito nenhum. Ia sempre ao médico e ia fazer novos exames. Os médicos falavam para mim fazer ginástica, né, tudo, as coisinhas aqui do braço, para ver se se movimentava. Nada. Eu fiquei uns anos fazendo, só que nada adiantou. Não movimentava ela direito, não tinha muita força para pegar as coisas. Foi muitos anos sem mexer nada. Em 2004, a mãe de Caliane falece e ela recebe auxílio de uma senhora amiga da família. Eu sempre ajudava ela, lavar roupa, porque ela não conseguia, né, lavar roupa. Eu pegava as coisas para arrumar a casa, tudo, eu tinha que ficar assim com esse braço e só pegando com esse. Foi passando os anos, os tempos, assim, eu fiquei desanimada. Eu tentava até cortar o braço. Se ela sofria, eu também sofria, né? E eu não queria ver ela chorar, eu ficava triste também. Como fosse uma filha minha. Eu era muito nervosa também. Eu era muito, sabe assim, negativa. Eu achei que nada ia
melhorar mais. Em 2005, Maçonira se batiza na Igreja da Graça e passa a buscar pela vida de Caliane. Todo dia orava, falava, Jesus vai ajudar você. Sempre pedia para que eu frequentasse e eu negava. Deve ficar nervosa, ficava quieta. Depois de anos de perseverança pela vida de Caliane, em agosto de 2019 a mudança começa a acontecer. E ela pegou e falou, vamos na igreja comigo? Eu, não quero. Aí depois teve um tempo eu fiquei pensando, eu quero saber, eu vou. Vou ver o que Deus quer falar no meu coração. E as palavras que o pastor falava era tudo que parecia que era para mim. Senti uma esperança para mim. Eu fui muito alegre, viu? Até chorava quando ela ia comigo. Depois de um mês que eu comecei a ir na igreja, eu decidi se batizar e descer as águas. Ela é outra, não é aquela Caliane, é outra Caliane. No dia 2 de dezembro de 2019, Caliane participa da reunião realizada pelo pastor Jaime na Igreja da Graça, no bairro de Rio Bonito, em São Paulo. Determinei que eu ia sair dali diferente. Tava bastante assim, firme e forte na fé. Depois da oração, começou a mexer. Ela abriu a mão. Aí até eu chorei. Decidi contar o testemunho, até fiquei emocionada, chorei. Eu nasci com problema no braço. Você nasceu com problema no braço? Não mexia. Não mexia? Nunca mexeu? Não. Olha aqui, pessoal, nunca mexeu. Desculpa perguntar, quantos anos você tem agora? 30. Quantos? 30. 30 anos. Você não mexia de jeito nenhum? Nunca mexeu? Com esse. Só com esse. Né? Olha que bonito, pessoal. 30 anos, hein? Ela nunca mexeu. Vai mexendo que Deus tá. Vai, até ser completo. Vai, continua nessa fé, vai. Levante sua mão de novo. Vai. Ô, Glória! Vai. 30 anos, hein, pessoal? Voltou depois mexendo, movimentando, e eu tô super alegre. Eu vi que Deus estava realmente na minha vida. Tô conseguindo agora pegar uma pá e varrer. Deus é bom, viu? Todo dia agradeço a Deus, a Jesus, que, nossa, mudou tudo. E totalmente, é graça de Deus na minha vida. Não importa se você tá ali uma semana, um mês, o importante é você buscar com bastante fé. Como conhecemos se estamos realmente na presença de Deus e se o conhecemos de verdade? Como nós podemos ter essa visão de nossas vidas, como podemos olhar para as nossas vidas e reconhecer que estamos em Deus? O discípulo João, o apóstolo João, ele deixa na sua carta uma recomendação, um ensinamento que nos chama a atenção a entender como eu sei se realmente eu estou conhecendo a Deus. 1 de João, capítulo 2, o versículo 3, eu vou direto na leitura, hoje não terei tempo para introdução, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, quer dizer, é essa maneira que você vai saber se você conhece ou não, se guardamos os seus mandamentos. Aqui é uma direção. Se eu guardo os seus mandamentos, se eu obedeço sua palavra, eu conheço a Deus. Agora, em virtude dessa palavra, em virtude do que o João está dizendo, eu acredito que nós precisamos ser um pouquinho mais minuciosos ainda, que o próprio texto já diz. Toda palavra direcionada de Deus para mim, essa pregação agora, esse ensinamento do Espírito Santo para você, ele é como se fosse um mandamento. É um mandamento, é uma direção para a sua vida. Eu vou falar daqui a pouquinho, tenho falado já nos últimos dias bastante sobre os evangelhos, bastante pregação sobre o evangelho. Eu já vou falar de Mateus capítulo 16, mas nós temos que ter um coração muito, muito, muito sincero, muito simples, humilde para reconhecer se conhecemos a Deus ou não. Porque se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho entendimento de Deus, eu conheço o próprio Deus. O próprio João continua falando, versículo 4 ele fala: aquele que diz eu conheço
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente de maneira aperfeiçoada, nisto conhecemos que estamos nele. Então veja que à medida que vai passando o tempo, a sua fé, o seu amor e o seu conhecimento de Deus vai ser aperfeiçoado. Aperfeiçoar é melhorar. Você vai melhorando, você vai aprendendo. Há coisas que você não entendia, você vai começando a entender. Há coisas que você não conseguia praticar, você vai tendo domínio próprio, conseguindo praticar. Você vai tendo essa capacitação da palavra. Deus vai capacitando você pela palavra, vai te ensinando você. E assim você vai conhecendo a Deus. Agora, em contrapartida, o que ele mesmo fala? Se isso me dá a referência que eu conheço a Deus e mostra que realmente estou perto de Deus, em contrapartida, se eu não estou perto de Deus, é porque as palavras do Senhor não têm sido praticadas por mim. Exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 1. Aqui entramos um pouquinho mais adentro sobre o assunto. Diz assim: chegando os fariseus e saduceus, os religiosos da época, para o tentarem. Veja que os religiosos, eles não conhecem a Deus, eles não são do Senhor e ainda duvidam daqueles que vivem a palavra, daqueles que procuram andar nos mandamentos de Deus. Tentação é o mesmo que tentar provar, tentar fazer que Jesus fosse envergonhado, coisa do tipo. Aí diz, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Paro aqui antes de ouvir as palavras que Jesus vai responder estes fariseus e saduceus. Veja que até hoje, assim como nos dias que Jesus pregava as boas novas, ensinando os evangelhos, ensinando o perdão, o amor, a cura, a libertação, a salvação por meio do Filho de Deus, ele estava no meio de pessoas que pediam todos os dias um sinal. Veja que coisa séria, nos dias de hoje também é assim. As pessoas também pedem sinal. Ah, Deus, me dá um sinal. Ah, Deus, me mostra. Vamos fazer o seguinte, quanta coisa da parte de Cristo você conhece? Quanta palavra tem lhe fortalecido? Quanto ensinamento você já tem? Quanto do Evangelho você já ouviu, já aprendeu? Mas mesmo assim, você ainda pede sinais para o Senhor. Você não consegue compreender a grandeza da palavra. Você não consegue entender. O próprio João fala isso, se não me engano, acho que é o próximo versículo ele fala disso. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, quer dizer, a referência que eu tenho que ter como exemplo, porque ele pede, olha, eu quero um sinal, um exemplo que o Senhor é de Deus. Eu quero saber, Jesus. Eles pedem um sinal. Então a referência é, se eu tenho que andar de maneira semelhante a Cristo. Isto demonstra que eu conheço Jesus. Agora, em contrapartida, mais uma vez, se eu digo conhecer Jesus e tenho ações, atitudes totalmente contrárias às boas novas, ao Evangelho, isso mostra que eu não conheço a Deus. Você é uma pessoa que vive truculenta, você falta pouco soltar os cachorros em cima do vizinho, falta pouco, essa expressão você sabe que é uma expressão que o pessoal usa para brigar, para xingar, para poder arrumar contenda, ira, briga. Nós temos que ter um cuidado, porque enquanto Jesus Cristo está nos ensinando, doutrinando, toda a palavra é como um mandamento. O perdão, o amor ao próximo é uma dívida que nós temos e é diário isso deve ser diário na nossa vida. O Evangelho deve ser a base para tudo, a base para você enfrentar uma dificuldade emocional, espiritual, na tua carne, você está sofrendo com alguma enfermidade, você tem que combater. E para isso você tem que conhecer a Deus, porque senão você pode agir pensando que tudo que você está fazendo é algo que agrada a Deus e você nem sequer tem se aproximado de Deus. Aí Jesus, ele dá uma palavra meio ríspida para esses homens. Olha o que ele fala. Mas ele respondendo disse, quando é chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo.
porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês falam, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí ele diz, hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Tem gente que tem tanta informação, tem gente que sabe tanta coisa, tem gente que ela consegue discernir coisas até difíceis, vamos dizer assim, conhecedora, ela consegue entender tudo, mas ela não entende as coisas de Deus. Ela não consegue entender os sinais que estão acontecendo. Estes fariseus, estes saduceus, né, também outros que também andavam contra Jesus, escribas, não é o caso desse texto aqui, mas eram aqui os religiosos da época que andavam contra Jesus, que estavam sempre apregoando contra a verdade, que é o que até hoje acontece. Porque quem não conhece Jesus Cristo, ele é só um religioso. Pode ser um pregador, pode ser um reverendo, pode ser um padre, pode ser quem for a pessoa, a denominação, independente. A pessoa que ela não tem como base o conhecimento de Deus, ela não conhece a Cristo, ela não pode ensinar, tá? Ela está ensinando somente as coisas naturais. Ela só ensina as coisas naturais, as coisas que a pessoa estudando na escola ela aprende. A profundidade das coisas de Deus só tem conhecimento quem realmente... Eu vou dizer uma pergunta para você. Você já teve aquele momento de você fazer uma leitura, você não entendeu o texto, você lê, estudar e procurar, mas eu não entendo nada da Bíblia, pastor. Tudo que eu leio parece que a Bíblia é um livro fechado, não compreendo nada da palavra. Isso é devido você não conseguir entender que sem o Espírito Santo te revelando, te dando ensinamento, te fazendo crescer e conhecer a Deus, você não vai entender. Você precisa estar em santidade. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Quer dizer, o Espírito Santo ele não vai dividir a tua vida, não vai tentar obrigar você a ser alguém ao qual o pecado domina. O Espírito Santo te convence que você está em pecado, mas quem decide se você vai parar com ele é você. Ah, eu quero ver um sinal que é de Deus mesmo. Eu já ouvi muita gente falar mais ou menos assim, o dia que eu tiver já de uma certa idade, aí eu me arrependo, aí sim eu vou para a igreja, aí eu faço alguma coisa, mas agora não. Eu tenho muito tempo, quer dizer, a pessoa ela diz que acredita em Deus, é o teu caso muitas vezes. Você diz que conhece a Deus, que ama a Deus, mas você não reconhece os sinais dos tempos. Veja que desde o princípio, desde o início, de Gênesis, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre está apontando para a nossa salvação, para a nossa redenção em Cristo Jesus. Tudo levava a entender sobre Cristo e até hoje essa religião, até hoje não dão crédito a Cristo. Aí Jesus fala uma coisa, versículo 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aqui eu quero parar um pouquinho. O que ele fala? Olha o exemplo que Jesus dá. Ele fala assim, olha, essa geração é uma geração adúltera. Quando se fala de adultério, é de você realmente adulterar alguma coisa. Adultério, eles adulteravam contra Deus. Eles diziam ser de Deus, as palavras que eles diziam, claro que pelos mandamentos da lei, eles eram rigorosos com o aplicar da lei sobre os pecadores, mas não sobre seus pecados. Então, eles eram duros com aqueles que pecavam e erravam, e eles eram daqueles que apedrejavam mesmo. Já com os pecados pessoais, eles não faziam isso. Com os erros pessoais, eles absolviam, eles matavam uma ovelhinha lá e estava tudo resolvido. Matavam um bezerrinho, estava tudo resolvido. Eles sacrificavam para serem perdoados. É o que mais ou menos acontece até hoje. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço do jeito que eu estou falando que você faz, mas eu posso fazer do jeito que eu quiser. Só que quando Jesus fala sobre isso, ele fala desse sinal, o sinal do Jonas. Que sinal do Jonas? Eu queria ter o tempo hábil para a gente ir lá em Jonas, estudar todos os 4 capítulos de Jonas, bem curtinho. Se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, abra o livro de Jonas e leia os 4 capítulos. Rapidinho, coisa de 10 minutos, você faz toda uma leitura e entende a história.
O Jonas foi um profeta conhecido como fujão, ele fugiu da vontade de Deus, foi colocado dentro do ventre de uma baleia, porque ele foi lançado no mar, a desobediência a Deus. Deus ouviu depois de 3 dias que ele estava no ventre daquela baleia, como se ele mesmo diz, 3 dias clamei do inferno, já também levando a alusão a Cristo Jesus. Jesus aqui nesses dias fazia alusão à mesma coisa. 3 dias ficou Jonas dentro da barriga do inferno, da barriga daquela baleia, e ali ele clamou a Deus. E Deus tirou ele dali. E quando ele voltou, ele trouxe salvação para a cidade de Nínive. Lá a história de Jonas fala isso. Eu, falando por alto, não tenho tempo de abrir todo o texto, mas ele não queria pregar, não é o caso de Jesus. Mas a história conta que Jonas não queria ir até Nínive porque sabia que Deus é misericordioso. E aí quando ele vai até Nínive, ele apregou, essa cidade vai ser consumida, vai ser destruída essa cidade. Nínive é a capital da Síria. Vocês vão ser destruídos porque vocês não conhecem a Deus, porque vocês não amam a Deus. Os pecados de vocês subiram até o Senhor e vocês vão ser destruídos. Toda Nínive se rendeu aos pés do Senhor, se curvaram, se arrependeram. E a Bíblia fala que Deus passou com misericórdia e eles não foram destruídos naquele dia. E naquele dia o Jonas promoveu algo trazendo alusão ao próprio Cristo. Jesus Cristo também seria 3 dias para que ele ressuscitasse e trouxesse a redenção, para trazer o perdão, a graça a todos nós. Então Jesus ele fala, olha, o sinal que vocês querem é o sinal do profeta Jonas. Ele apregoou depois de 3 dias no inferno, que é o mesmo que Jesus também fez. Ele passou o dia que Jesus morreu na sexta-feira. Ele morreu e ficou 3 dias no inferno. Ao 3º dia, quando deu o 3º dia no domingo, ele ressuscitou. Quer dizer, esse é o sinal. Quando ele ressuscitou, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele trouxe a mim e a você, ele trouxe a qualquer ser humano que arrependesse dos seus pecados o direito de ser salvo e livre da condenação eterna. Então veja que esses sinais da Bíblia, a Bíblia está tantos mandamentos, tantos ensinamentos, mas nós não examinamos, não estudamos. Lembra que aprendemos mais cedo com o João? Ele disse assim lá na sua carta, 1 João capítulo 2, ele disse, olha, nós conhecemos a Deus assim. Aí ele fala, se guardamos os seus mandamentos. Como que eu vou entender os mandamentos? Como que eu vou entender se eu não mergulho, se eu não me aprofundo na palavra? Você vai ficar um mero conhecedor do que dizem para você. E quando falo para você isso, aqui estou pregando com a intenção de você conhecer o Evangelho, as boas novas, para que salvação entre na sua casa. Agora, vamos dizer que esse pastor que está louco, o pastor está doido aqui. Vá à Escritura, leia, você entenda. Vá lá em Jonas, veja o que aconteceu com ele. Vocês viram o que aconteceu com... Quer dizer, os fariseus e saduceus sabiam desses sinais. Sabiam que Moisés apontava para o Cristo de Deus. Eles sabiam que Abraão apontava para Jesus. Abraão, antes da lei, ele entregou o dízimo para o rei de Salém, Melquisedeque, que era o próprio Cristo, que entregou os dízimos para este rei. Ele entregou para o próprio Deus, para o próprio Cristo. Agora, eles conheciam, eles sabiam dessas palavras. Então, quer dizer, você pode ser um conhecedor muito grande de muitos textos da Bíblia, você pode ser um teólogo, você pode conhecer de tudo, mas ele fala, vocês conhecem tudo que é da ciência, de conhecimento? Conhece do tempo, conhece das estações, conhece o tempo de plantar, o tempo de não plantar, vocês sabem tudo. Mas os sinais dos tempos vocês não conhecem. Eles não estavam entendendo que Jesus veio como Jonas, para trazer uma palavra de arrependimento, para que houvesse arrependimento aos corações, houvesse então a conversão e salvação. Só que as pessoas, elas não conhecem a Deus, e por não conhecerem a Deus, não entendem, não sabem qual é a personalidade de Deus, de amor do Senhor. Quer conhecer a Deus, a sua vontade plena?
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Isso é a personalidade de Deus. Deus quer te salvar. Ele deu a vida de seu Filho para te amar. Quem é o Filho de Deus? É a palavra testificada. Aí a gente pede sinal. Eu preciso de encontrar um profeta para profetizar na minha vida. Eu preciso de encontrar alguém para me revelar o que está acontecendo na minha vida. Você precisa obedecer a palavra, os mandamentos que já te foram dados. Ô cristão, amigo, amiga, vá à palavra. Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 fala: e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam, ficavam falando entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Entenda que os discípulos não entenderam porque Jesus falou. Eles não pegaram um pão, passaram para outra margem do mar. E quando estão ali, Jesus fala: olha, cuidem para que vocês não peguem do fermento dos fariseus. Aí ele explica, os discípulos não entenderam o que queria dizer. Ele pensava que era do pão, o fermento que faz o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, dos 5.000 homens e dos quantos cestos se levantastes? Quer dizer, vocês não se lembram que comigo, o Senhor, eu acredito que vocês já deveriam entender que haveria multiplicação. Sempre Deus pode multiplicar. Aí ele fala: nem dos 7 pães para 4.000 de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Ele pergunta: puxa, mas vocês não entendem? Eu não estou falando de fermento do pão, não. O fermento dos saduceus é essa religiosidade, essa implicância. Tem gente que ela é de Jesus, ela fica: não, porque vocês não guardam o sábado, não, porque vocês não usam, a mulher na igreja não usa a saia, não, porque vocês deixam que a mulher passa batom nos lábios, porque isso não sei o quê, porque isso, aquilo lá, porque vocês não põem o véu na cabeça, porque assim, porque na igreja de vocês tem pastora, porque, quer dizer, esse fermento é só para tirar você do conhecimento de Deus. Olha o que Jesus fala. Ele disse: olha, você tem que se livrar desse fermento do fariseu. O fariseu conhecia a palavra, o fariseu tinha entendimento sobre Jesus. Eles sabiam que Jesus viria para salvá-los. Tudo apontava para o Filho de Deus, para a redenção. Mas quando o Filho de Deus veio, eles não deram crédito. Quer dizer, o próprio Cristo disse: vocês me buscam, falam bonito com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe. Quer dizer, vocês não me conhecem. Terminando, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O que era a doutrina dos fariseus? De hipocrisia. Falar e não fazer. Dizer que conhece, mas não conhece. Então, se você quer crescer nessa graça de Deus e conhecer de verdade a Deus, você também precisa deixar de lado essa doutrina de ficar sempre em dúvida de tudo. Você não conseguir buscar realmente a Cristo porque você fala: eu não sei quem está certo. Cada um fala alguma coisa. Estude a palavra. Deus vai se revelar para você. João disse, se você conhece e aplica os mandamentos, é porque você conhece Ele. Os mandamentos, hoje essa pregação é um mandamento para você. Tire esse fermento dos fariseus, sabe, essas palavras, essas picuinhas que ficam colocando, me desculpe a expressão, minha mãe falava assim, essas minhocas que ficam colocando na sua cabeça. Você fica cheio de dúvida: porque eu não sei, não sei não se é bem assim. Isso aí é tudo enganação do inferno, que está vindo promover sobre você, ao invés de você crescer, você está piorando. Você está piorando. E por que está piorando? Porque Deus não está te ensinando? Não. É porque você não conhece a Deus.
Se conhecesse a Deus, você não ficava aí pensando em falar mal dos outros, de fofoca, de picuinha. Você pensava somente naquilo que Jonas foi o sinal, como Jesus disse, 3 dias. É o que Cristo fez por nós. Em 3 dias, Ele trouxe a redenção para toda a carne, para todo ser humano que se arrependesse, teria o direito da salvação. Que esse direito seja sobre você também, em nome de Jesus. Que você também baixe a guarda e conheça a Deus de verdade e pratique o Evangelho. E você será bem-sucedido e no último dia será salvo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu apresento a Ti os copos com água, apresento a Ti essas vidas. Tem chegado a mim muitas, mas muitas mensagens sobre pessoas com dengue, pessoas até mesmo com o Covid, ó Deus, gripes fortíssimas. Pessoas que estão com febre, pessoas que estão com dores. Jesus, entra, meu Pai, nesta brecha, onde uma enfermidade está dominando. Eu creio no Teu poder e na autoridade que há no Seu nome. Onde houve um AVC e o médico disse que nós temos que saber o que vai acontecer. Já está determinado que não acontecerá nada de ruim. A bênção de Deus já é desta mulher. Aquela pessoa que está na UTI, com um problema no pulmão, essa pessoa que está na UTI, até mesmo como se tivesse água no pulmão, a pneumonia, essa pessoa que está com o coração batendo fraco. Jesus, passa agora curando essa pessoa que está com o joelho doendo, com as pernas doendo. Jesus, essa pessoa que tem dor de cabeça todos os dias. Em nome de Jesus, nós determinamos que todas essas enfermidades caiam por terra. Sai agora o mal que está no intestino, o caroço que está crescendo no seio, debaixo da axila. Eu digo, saia agora. Eu digo, essa massa que está crescendo na cabeça desta pessoa, saia daí agora em nome de Jesus, eu determino. Eu digo ao mal chamado endometriose. Eu digo ao mal, ao cálculo que está nos rins. Eu digo ao mal que está no fígado, eu digo a gordura no fígado, ao mal que está no pulmão, em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu determino que todo este mal, o mal que está nas trompas, nos ovários, na bexiga, em todo o trato, ó Deus, da parte íntima da mulher, meu Deus, há um homem, ó Deus, sofrendo com problemas de hemorroidas, em nome de Jesus, que ao beberem desta água, Pai, com fé, não, meu Deus, a água, mas a fé que temos no Senhor, este sim, Jesus, é o fermento bom, a palavra, a fé, a oração, isso, meu Deus, trará vigor. Que todos que com fé beberem desta água sejam livres de toda enfermidade, curados em nome de Jesus. Se você quiser, diga amém, beba comigo desta água para a glória de Deus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Entre em contato comigo, 46 30 25 53 52. Fale conosco aqui, conte seu testemunho. Não se esqueça, quer participar da oração? Envie sua mensagem. Pastor, eu quero participar. Às 21 horas eu vou enviar o link para você orar junto comigo todas as noites até o dia 31 de março. Lembrando também que hoje, quarta-feira, 9h14, 19h30, temos cultos especiais aqui na Rua Silveira Martins, 44, no centro de Pato Branco. Também Francisco Beltrão, 9h14, 19h30 e 2 vizinhos também. Rua Paraná, 1133, 2 vizinhos, e também na Rua Porto Alegre, 1180, ali em Francisco Beltrão. Meus amigos, chegamos ao término do programa de hoje. Permitindo Deus, amanhã eu volto aqui através dessa pregação, através desse programa, melhor dizendo, trazendo para você a boa palavra de Deus. Meus amigos, um forte abraço a todos, que Deus te abençoe. Tchau!